Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio. Nesse vídeo aqui te contar que o presidente Alberto Guerra deu várias entrevistas. Eu já fiz algumas informações importantes, como por exemplo, ele falando sobre Caixinha, que de fato negociou, que conversou com vários técnicos, que o novo técnico está acertado, apalavrado, é o Quinteiros, aquela coisa toda. Mas tem mais alguns detalhes que eu fiz num segundo vídeo, para também ficar bem informado. Não tem uma bomba aqui, já deixo claro isso, mas tem algumas situações que o presidente falou sobre o novo técnico, sobre os erros com o Renato e até de comunicação que a diretoria está avaliando para a próxima temporada. Bom, gente, a primeira, que ele disse que chegou a ser analisado mais de 10 treinadores, analisados no perfil. E até tem um elogio aqui, tá? O presidente disse, olha, o Fernando Lázaro apresentou para a direção o perfil desses cerca de 10 nomes que foram olhados e que eles refinaram. Refinaram a busca, por exemplo, até sobre o nível de investimento que esse cara trabalhava. Se era parecido com o investimento do Grêmio, porque daqui um pouco, ele foi muito bem, mas o investimento é muito maior, tem muito mais jogadores, o cara contratou muito mais, ou não, olha, ele trabalha bem com poucos recursos, ele trabalha com os recursos médios, que seria o Grêmio ali, está numa zona que tem para investir, mas não tem tanto quanto os maiores, mas também não é dos menores, não. A gente já trouxe aqui, o Grêmio tem 50 milhões de reais para investir, no vídeo passado eu trouxe sobre isso. Então o nível de refinamento desses 10 nomes foi tão detalhado que sobrou até um elogio para o Fernando Lázaro. Mas qual é o perfil dos técnicos que o Grêmio buscou? Um técnico que é ofensivo, que gosta de posse de bola, construção de jogo e tenha intensidade. O Grêmio confirma que posse de bola, ofensivo, construção de jogo e intensidade eram os nomes buscados, que a diretoria estava tentando olhar estas possibilidades no mercado. Então, presta atenção, o Gustavo Quinteiros provavelmente atende todos esses requisitos. Desses 10 nomes olhados, o presidente Guerra admite conversa com 6 ou 7, mas que só 2 foram negociados. Ele falou abertamente sobre, olha, Crespo nós não negociamos, Tite nós não negociamos, o Carille foi conversado, mas não negociaram. Esses 3 nomes, de alguma maneira, ficou nítido que teve conversa. O Tite, o Luiz Wagner Vivian perguntou, ele quer ir para a Europa, o Carille tiveram uma conversa sobre futebol e viram que não era bem esse nome que a direção queria, e aí o Crespo também, o presidente não falou, mas sabe que o Crespo tinha outras intenções, ir para a Europa, queria 2 anos de contrato, queria muito investimento e aí não se enquadraria nesta situação. Mas os 2 nomes negociados foram Caixinha e também o que está acertado, que ele não fala o nome, é o Quinteiros. Uma pergunta que muita gente faz sobre, poxa, o Caixinha deu errado, por que o Grêmio não pegou um avião e não foi lá, não sentou olhos nos olhos com ele e conversou? Na visão da direção, isso não faria diferença. Ele acha que não teria feito nenhuma diferença ter ido e conversado com o Caixinha olhos nos olhos. Só faria o Grêmio perder mais tempo e gastar mais dinheiro com esta passagem, com esta viagem. Ponto. Ele acha que não teria feito nenhuma diferença na contratação ou tudo mais. O presidente concorda que em 2021, porque 2021 eu vou falar aqui, mas que no ano passado, na temporada passada, nesse ano de 2024, Deus do livro, concorda que o que o Grêmio falhou é na comunicação, que a direção reavaliou os seus processos e acha que poderia ter um pouco mais de comunicação com o seu torcedor. Tanto é verdade que no final do ano, tanto ele quanto o Brum começaram a conversar mais com a torcida, foram depois de algumas partidas conversar mais para não deixar o técnico Renato tão exposto. Existe uma avaliação interna no clube que o Renato ficou exposto e que já na reta final ele e o Brum começaram a dar mais entrevistas para que isso não tivesse acontecido. Mas eles querem mudar uma prática que já existe no Brasil e que custou acontecer aqui no Rio Grande do Sul, que é o técnico fala, os jogadores falam após as partidas, mas não dirigentes. Só que no Rio Grande do Sul se falava isso, se acontecia isso. Falava o treinador, falava o vice de futebol, os jogadores na zona mista. E ele disse, não, nós queremos mudar isso. Porque, principalmente, segundo ele, há muitas interpretações erradas da própria imprensa. O técnico fala uma coisa, aí pedem uma avaliação sobre o jogo para o dirigente, ele fala diferente, aí começam a fazer conflito na imprensa entre o treinador e o dirigente, que seria desnecessário. Mas o presidente acha que poderia melhorar a comunicação, por exemplo, com o presidente indo falar, ou o dirigente qualquer, diretor de futebol, o executivo, aquela coisa, indo falar durante a semana. Daqui a pouco o jogo foi domingo, o cara fala terça. E assim, comunica com a torcida gremista, comunica com os seus associados, com os seus torcedores, fãs e tudo mais, mas não precisa ser logo após o jogo. E que isso está sendo revisto a partir de agora. Renato saiu.
E a saída dele foi porque o Renato quis. Garantiu que, na conversa que teve com o treinador na segunda-feira pós-Brasileirão, o Renato disse que precisava descansar e que ele, como amigo, achava que era o certo, que o Renato, de fato, precisava passar por um período de descanso para depois voltar a treinar e, quem sabe, até voltar para o Grêmio. Acredita que as melhorias que foram feitas no CT, de profissionalizações, de profissionais dedicados e tudo mais, estão preparando o Grêmio melhor para a ausência do Renato do que o clube estava em 2021. Ele acha que tudo que foi feito no CT vai dar ao Grêmio um melhor desempenho. O Grêmio está melhor preparado agora do que estava em 2021 para a saída do técnico Renato Portaluppi, então isso não parece ser um problema que lhe prejudique tanto e tudo mais. Filipão também foi pauta em algumas dessas entrevistas, que repito, para a ESPN, para a Rádio Guaíba, para a Rádio Grenal, para a Rádio Gaúcha, para Bandeirantes e tal. Ele confirmou que sentou para conversar com o Filipão, mas para falar sobre o Grêmio, sobre os treinadores, perfil, características de nomes e até tratando sobre as situações de, olha, como é que era na tua época, o que a gente pode fazer, se aconselhou com o Filipão. Mas garantiu que não foi tratada a viabilidade ou a possibilidade do Filipão ser coordenador técnico do clube. Que ele está, neste momento, em Portugal, só volta na metade do ano, na metade de janeiro, para Porto Alegre e que hoje é um nome que está descartado para ser coordenador de futebol, até por conta disso. Garantiu que ainda não tem. Existe a possibilidade de ter uma pessoa trabalhando nessa situação, nesse setor, mas que ainda não tem definição, se é o Filipão ou tudo mais. Enfim, mas basicamente foi o que o presidente Guerra falou de outros bastidores que eu acho que seria interessante a torcida saber. Tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.